Colossenses capítulo de número 2, abram as suas Bíblias para nesta noite trazermos uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje um culto especial, intitulado Culto de Santa Ceia, onde nós trazemos a memória do sacrifício de Cristo, este sacrifício que trouxe para a raça humana a esperança de vida eterna, de paz. Para os homens que estavam separados de Deus, o sacrifício de Cristo os reconciliou. E se nós pudéssemos descobrir, analisar pormenores e detalhes sobre o valor deste sacrifício, a essência deste sacrifício, o que este sacrifício trouxe de benefício e bem-estar para os homens, para cada um de nós veríamos este momento de Cristo de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo, este homem que foi chamado por Deus para orientar, formatar o caráter das pessoas acerca de Cristo. Paulo era um homem religioso, zeloso da tradição, dos costumes, dos dogmas, da teoria, da filosofia. Mas quando ele se encontra com Cristo, um novo sentimento brota no coração daquele homem, um sentimento que poucas pessoas tiveram, que é o sentimento de compreender a graça, o favor, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus para com os homens. Paulo foi um dos poucos homens que compreendeu o quanto Deus ama o ser humano, o quanto Deus de forma espontânea resolveu amar os homens a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por uma humanidade ímpia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, todos conhecem esse versículo, e o restante diz o quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Paulo conseguiu compreender este amor tão grande de Deus, demonstrado através de uma atitude de enviar o seu Filho. Por isso que Paulo combateu a religiosidade, a cultura da religião que engessava as pessoas, que os impedia de um relacionamento mais íntimo com Deus. E Paulo foi com veemência alguém que combateu a religião, a tradição, a postura dos religiosos. E ele, neste capítulo de número 2, no livro de Colossenses, a leitura que fizemos, eu quero que vocês acompanhem a Bíblia para que a gente possa sair daqui hoje conhecendo um pouco mais da bondade de Deus. Ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta veio mantendo por vós. Paulo se revestiu de um sentimento de produzir. Preste atenção nisso. Paulo se revestiu de um sentimento de produzir na vida das pessoas a compreensão da vontade de Deus. Aí ele diz que ele lutava para que os irmãos tivessem esta compreensão. Ele também diz: eu estou lutando pelos Laodiceia e por todos quantos não me viram face a face. Qual era a luta do apóstolo Paulo? Versículo 2: para que o coração deles, de quem? Dos irmãos, e também o nosso coração hoje, no século 21, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de quê? Da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus. E quem era o mistério de Deus? Cristo. Amém, queridos? Paulo queria que os irmãos compreendessem o que era o mistério de Deus. E o mistério de Deus era Cristo. O mistério de Deus revelado aos homens, o mistério que estava oculto em todo o Velho Testamento, foi revelado. E que mistério era esse? Cristo. E o apóstolo Paulo gostaria que os irmãos soubessem, identificassem esse mistério que teria sido revelado. Versículo 3:
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo estava dizendo que toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus foi revelado em Cristo. Vocês estão me entendendo? Tudo que Deus tinha para se revelar, Deus se revelou em Cristo, na manifestação do Deus em forma humana. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se revestiu da forma humana e veio habitar entre os homens durante 33 anos, para uma revolução, para que os homens que estavam desgarrados pudessem ser novamente restaurados, recuperados. E o mistério de Deus era Cristo. E o apóstolo Paulo queria que os irmãos tivessem esta compreensão deste segredo de Deus que foi revelado. Aí ele diz no versículo de número 4: assim digo, para que ninguém vos engane. Vos engane com o quê? Com palavras persuasivas, raciocínios, palavras. Porque a tradição religiosa, preste atenção, distanciava Deus dos homens. A tradição religiosa colocava um bloqueio entre Deus e os homens, uma barreira entre Deus e os homens. E o apóstolo, sabiamente, revelado pelo Espírito Santo, disse que os irmãos não se apoiassem, não prestassem atenção, não valorizassem as teorias, as filosofias, os pensamentos que eram apenas argumentos falazes, passageiros, insignificantes, mas que eles se detessem a compreender a grandeza de Deus que foi revelada, a saber, o Cristo. Infelizmente, ainda no século 21, 2000 anos depois, nós estamos muito presos à religião. Nós estamos muito presos aos dogmas e costumes dos homens. Nós ainda nos sentimos distantes de Deus, sendo que Deus veio habitar entre nós. Jesus, o próprio Jesus disse que onde estiver, olha aí, ó, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Você crê que Jesus está presente na tua vida? Lá na tua casa, quando tu se reúne, no teu trabalho, Jesus não está distante como a religião diz. Não existe barreira para se chegar a Deus. A barreira que existia foi quebrada. Jesus se manifestou, se revelou, se doou, se entregou e está entre nós hoje. Você pode crer que Ele está aqui nesta noite? Pois levante a mão para o céu e diga assim: Senhor, eu creio na tua presença neste lugar. Aleluia, Ele é real, Ele é vivo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está entre nós nesta noite. Quem crê, glorifique e aplaude o nome dele. Mas o cuidado deste homem com a igreja era tremendo. Quando ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A gente precisa ter maturidade de discernimento e ler a Bíblia. O nosso grande defeito é que a gente não lê a Bíblia. Quem leu a Bíblia hoje não digo não. A gente gosta de ouvir e não gosta de fazer uma análise. Nem tudo que eu estou falando para vocês devem ter como verdade. Investigue. Certifique do que eu estou falando é verdade. Porque tem muitas pessoas que estão se apoiando nos argumentos falazes de homens que não sabem o que estão falando, que falam de um Deus distante, de um Deus tirano, de um Deus vingador. Mas não podemos esquecer que Deus é justiça, mas antes de tudo Ele é amor. Amém? Amém. Você crê no amor de Deus? Hoje este culto de Santa Ceia é a prova do amor de Deus. O Cristo veio, encarnou na forma humana, se doou por nós, morreu na cruz do Calvário sem reclamar, sem questionar, sem hesitar. Para quê? Para que os
um império durante anos, vendendo um lugar no céu. Mas todo império cai, toda posição humana é desmantelada, somente Deus prevalece. Por muito tempo a igreja, a religião, manteve os homens em cativeiro. Mas o nosso Cristo veio nos pôr em liberdade. E Ele disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. O apóstolo Paulo era um homem preso ao dogma, à tradição, ao costume, mas a presença de Cristo na vida dele o libertou. Amém? Amém. A igreja dominou de forma humana, prendeu, engessou os homens, impedindo deles terem a liberdade oferecida pelo sacrifício de Cristo. Versículo de número 5, ele diz: eu estou ausente no corpo. Ele na carta escreveu aos irmãos da cidade de Colossos, mas em espírito eu estou presente, e alegro-me verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo se alegrava porque os irmãos cada vez mais mergulhavam no conhecimento sobre Cristo. Amém? Qual era a alegria de Paulo? Que a boa fé dos irmãos crescia em Cristo, que os irmãos cada vez mais estavam compreendendo a verdade. Eu louvo a Deus porque nós temos nos preocupado em priorizar a palavra, em trazer sempre verdades esclarecedoras que libertam os homens, que mostram o caminho. Eu não estou preocupado em trazer uma mensagem cheia de conteúdo histórico, de ideologia humana, que não se adquire nada de proveito para o dia a dia. Eu me preocupo sempre em trazer uma palavra prática, para que amanhã, no seu conflito diário, você possa ter a orientação de Deus através da palavra. As teorias sobre a história, sobre qual distância se tem de um lugar para o outro, você se aprende lendo a história. O culto é para se adorar e entender a verdade que liberta, que transforma e que restaura os homens. Amém? Não estou criticando quem gosta da história, mas se você quiser descobrir quantos quilômetros é de Jerusalém para a Judéia, vá nos livros. Culto é para se adorar, para se mostrar o caminho, para curar as feridas que estão aí na tua alma. Você que chegou aqui triste, abatido, desencantado da vida, desiludido, eu quero te dizer que Deus tem solução para o teu problema. Deus tem paz para o teu coração. Deus tem alegria para o triste. Versículo de número 6, acompanha na Bíblia. Ora, isso aqui é lindo, ó. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu vou dizer 1, 2, 3 e vocês vão ler esse versículo 6. 1, 2, 3. Paulo disse: vocês receberam Cristo? Sim, então andai nele, conforme ele, segundo ele. Agora vivam para ele, como eu. Ele disse: que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse que quem recebeu Cristo deve andar com Cristo. E é isso que nós estamos tentando mostrar, a verdade de Cristo, para que os homens andem em Cristo. E o que é andar em Cristo? O que é ter uma vida onde Cristo faz parte dela? Cadê Cristo no nosso dia a dia? Nas nossas ações, no nosso lar, na nossa convivência? Cristo precisa fazer parte, morar, habitar, estar presente. Será que Ele está? Será que Cristo faz parte das suas decisões? O apóstolo diz: como vocês receberam Cristo Jesus, andai nele, conforme ele, segundo ele. Versículo 7 diz: nele nós devemos estar radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Aí novamente ele
chama a atenção. É incrível que, se nós analisarmos as mensagens de Jesus, preste atenção, foram sempre um combate, uma contrapartida contra o sistema religioso. Se nós analisarmos as mensagens de Paulo, Paulo dá prosseguimento à mensagem de Cristo, combatendo com veemência a cultura dominante na época. Olha, cuidado. O alerta do apóstolo Paulo na sua carta aos irmãos da cidade de Colossos era que eles tivessem cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. E o que mais? E as vãs sutilezas, conforme o quê? A tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A preocupação dele era que os irmãos não fossem levados a ter uma fé baseada em conceito, porque fé baseada em conceito não é uma fé duradoura, porque os conceitos da nossa sociedade, da religião, mudam. O que a religião antes proibia, hoje ela abre mão. Que fé é esta? O que o conceito no mundo sobre vestimenta, sobre tecnologia tinha anos atrás, hoje é outro. Por isso que Paulo diz: a fé de vocês não pode se basear nem no que a religião diz e nem no que os homens dizem. A fé de vocês tem que estar em Cristo. E que Cristo é esse que eu preciso crer? O Cristo que morreu, e o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou, e que todo o poder foi dado no céu e na terra. Eu preciso ter uma fé nisto, alicerçada, porque senão eu me desvio facilmente. Nós convivemos numa cidade onde nós temos mais pessoas desviadas do que frequentando a igreja, mais pessoas fora da igreja, que outrora aceitaram Jesus e hoje estão afastadas, do que propriamente os que estão hoje reunidos nos cultos. Fruto de quê? Da falta de solidez na palavra, falta de um alimento suficiente para suprir as necessidades. Porque é impossível que alguém que tem um pleno conhecimento sobre Deus se afaste dele. Sabe por que as pessoas se afastam de Deus? Porque o conhecimento que elas têm sobre Deus é pouco, é limitado, é mais tradição do que palavra. Vocês estão me entendendo? É mais teoria do que prática, é mais dogma e costume do que verdadeiramente o ensino que transforma e restaura o ser humano. Por isso os homens estão afastados. Eles sabem que Deus é bom, mas não o suficiente para estar perto de Deus. Eu estou mentindo para vocês? Quem de vocês conhece alguém afastado da igreja aqui nessa cidade? Levante a mão. Fruto de quê? Ah, se desviou porque olhou para alguém que caiu. Não, porque quem está em Cristo está firmado. Quem está em Cristo pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu tem uma convicção que não se abala, inabalável, em Cristo. Falta isso. Vocês estão me entendendo? Estou mentindo para vocês? Qual é o versículo que eu estou lendo agora? Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Cuidado. E tem mais: com as vãs sutilezas, coisas sutis, coisas que parecem ser, conforme a tradição dos homens. Tem mais: conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, pois ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aí o apóstolo vai mais profundo e combate o legalismo, que também sufocava as pessoas, dizendo: nele também fostes circuncidados.
E o apóstolo chega dizendo que não precisa ser circuncidado segundo homens, mas a verdadeira circuncisão estava em um coração quebrantado para com Deus, através de Cristo. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava dizendo: se vocês acreditarem, preste atenção, que esse Cristo veio, habitou na forma humana, passou 33 anos aqui, foi morto, ao terceiro dia Deus o ressuscitou, se vocês acreditarem nisto, é o suficiente. Amém? Quem acredita nisso? A religião afasta as pessoas de Deus, enquanto que ela deveria ligar, se aproximar. Mas nós precisamos nos podar constantemente contra a cultura e o costume que nos sufoca. Estão me entendendo? Diga-se comigo: Deus, eu quero todo dia ser podado e limpo de todo pensamento e filosofia dos homens. Diga-se: mas eu quero crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Aí você pode crescer no conhecimento e na graça de Deus. Você não precisa ser podado, você pode crescer à vontade. Versículo de número 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos. Qual era a condição dos homens antes de Cristo? Qual era a condição dos homens antes de Cristo? Mortos. Mortos por quê? Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, porque a nossa carne não era mortificada pelo sacrifício de Cristo. Mas, olha aí, ó, Cristo deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando o quê? Todos os vossos delitos. Pensei que você se glorificar Deus por isso. Nós estávamos como? Mortos por quê? Porque tínhamos transgredido. Mas Cristo nos deu vida quando ressuscitou, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém, igreja? Se vocês não creem que vocês é perdoado por Deus, levante a sua mão ao céu e agradeça a Ele nesse instante pelo perdão que lá na cruz do Calvário, antes de você nascer, você já estava perdoado. A sentença sobre a tua vida estava decretada por Cristo. Glorifica o nome dele. Aleluia! Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida. Amém, irmãos? Que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente. Como? Estravando na cruz. Quando Cristo foi, preste atenção, crucificado na cruz, lá estava sendo cravada a nossa dívida, perdoada a nossa dívida. Por isso que nós devemos devotar de forma sincera a nossa vida a este Cristo. Por isso que é inaceitável virar as costas para Ele. Por isso que os homens se tornam imperdoáveis quando não servem com toda a diligência. Por isso que é imperdoável quando alguém conhece Cristo e deixa Ele. Amém, queridos? Tínhamos uma dívida e foi removida inteiramente quando Ele foi cravado na cruz. Quando seus pés estavam sendo colocados na cruz, quando as suas mãos estavam sendo colocadas na cruz, quando a lança o transpassou, quando colocaram
Amém? Mas infelizmente, hoje a gente lê a história de Cristo, assiste o filme de Cristo e a gente não se sensibiliza mais. O que é que está acontecendo conosco, queridos? Que sentimento é esse que estamos carregando de insensibilidade? Que a história de Cristo parece mais uma ficção? Que nos lembramos de Cristo apenas na época da Páscoa, quando se fala mais sobre Ele, ou no Natal, para os comércios vender muito mais? Cadê o Cristo que precisa estar diariamente demonstrado nas nossas vidas, nas nossas práticas, no nosso linguajar, na nossa maneira de agir, de reagir, de tratar? Se Cristo está na tua vida, o teu comportamento em relação a outra pessoa, ao indivíduo, ao que te trai, ao que não te compreende, tem que ser diferente. Amém? Cristo ensinou o quê? Perdoar. Cristo ensinou a amar ou não? Ele disse: se te ferir na face, faz o quê? Oferece a outra, mostra o outro lado, mostra o que você tem de Cristo, para quem não conhece Ele. Que outra face é essa que eu tenho que mostrar? É dizer para quem me deu um tapa de um lado, bate do outro? Não é isso, isso é fácil. Se alguém te bater um lado e oferecer o outro, isso é fácil. Mostrar outra face é ter uma reação que aquela pessoa não espera. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem espera de você uma posição crítica, mostre misericórdia. É isso que Cristo se faz presente na vida de alguém quando isso acontece. Amém? Pastor, mas essa pessoa merece a morte. Nós também todos merecemos a morte. Pastor, mas essa pessoa é ingrata. Todos nós somos ingratos. Quem não é ingrato? A lei de Cristo é levar as cargas dos outros. Nós falamos de Cristo, mas nós estamos distantes de viver parecido com Ele. Amém? E não sai um amém, né? Versículo de número 15: despojando os principados e potestades, olha o que ele fez publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou na cruz. Como é que pode alguém triunfar na morte? Alguém triunfar no sofrimento? Cristo triunfou aonde? Na cruz. Porque lá Ele conquistou a nossa vitória. Lá Ele conquistou a nossa salvação. Lá o nosso nome foi apagado no livro da culpa. Lá o nosso nome foi escrito no livro da salvação. Lá nós recebemos a garantia de vida eterna. Que infelizmente, falar de vida eterna e falar de salvação no século 21, no século do capitalismo, no século da tecnologia, é falácia, é besteira, é ignorância, é burrice. E até nas nossas igrejas não se fala mais na volta de Cristo. E Ele vai voltar. Nós nem sabemos mais. Mas os discípulos já estavam preocupados com isso. Por isso que eles disseram: Senhor, vai os sinais da tua vinda e no fim dos tempos. Será que nós nos preocupamos para fazer uma análise como está os acontecimentos do nosso planeta? Se tudo isso não está cooperando para que o Cristo que morreu e ressuscitou e subiu ao céu já retornará? A gente pensa nisso. Vamos ser sinceros. A gente se prepara para isso. A gente busca ter uma vida que agrade a este Deus. É difícil falar sobre isso, mas eu quero que vocês abram as suas vidas
Em Mateus capítulo de número 24. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem espera de Deus, ou de Cristo, somente para esta vida, é o mais miserável dos homens. Mateus 24, quem encontrou? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, quem? Para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam com o pensamento apenas nas coisas terrenas, a beleza do templo, a estrutura das colunas do templo. Aí Jesus olha para eles e diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu. O que Paulo estava falando? O que ele respondeu, hein? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aí, Jesus responde uma pergunta dele, dizendo: cuidado para que ninguém venha falar o que não disse. Cuidado que ninguém vos engane. A mensagem de Cristo, ou a mensagem de Paulo, era parecida com a de Cristo, preocupada em formatar um entendimento maduro das pessoas. Vocês estão me entendendo? Facilmente hoje nós somos levados por vento de doutrina, por alguém que se diz estar cheio de Deus, por revelações que nós não sabemos se é de Cristo, porque a maior revelação é a palavra incontestável. Nós facilmente somos rendidos a alguém que diz: eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. O Cristo diz: cuidado que ninguém vos engane. Nós precisamos ser pessoas que questionam. Fala com Deus, gostaram dessa? Amém? Diga para o irmão que está no céu: quem conhece a Bíblia não engole qualquer coisa. Não consegue absorver qualquer coisa. Ele precisa ser confrontado com algo sólido, forte. Aí Jesus diz: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Irmãos, isso aqui é uma realidade. Como é que esses que estão vindo em meu nome, hein? Não é o que nós estamos vendo hoje? Muito em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão. E enganarão. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, rei contra rei, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós estamos tendo sutilmente se levantar no nosso país algo que vai daqui uns dias começar a confrontar a igreja evangélica. Essas leis aí que abrem demais os comportamentos humanos, que sutilmente eles estão dizendo que nós somos a turma do contra. E a gente precisa começar a analisar essas coisas que são sinais da volta de Cristo. Amém? Vou fazer uma pergunta a vocês aqui hoje. Quem
desejaria, fundo do coração, que Jesus voltasse agora? Responda não. Hein? Pastor, e a minha faculdade? Faz lá no céu, faz ela lá. Quem desejaria que Jesus viesse hoje, que o soar da trombeta fosse hoje, hein? Agora! Mas onde está o teu coração agora? Pastor, e as contas que estão aí, quem fica paga? A gente pensa nisso. Está todo mundo aqui cheio de planos para amanhã. Vou ali, vou acolá, farei isso, farei aquilo, venderei, comprarei, estudarei, ligarei, namorarei, casarei, me separarei, cheio de planos. Está faltando o que nos nossos planos? Cristo, Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor quiser, eu venho. Se o Senhor não quiser, eu me calo. Se o Senhor quiser, eu falo. Eu quero ser dependente de Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero viver aqui na terra como o Senhor não me vê. Eu quero possuir como o Senhor não possui. Eu quero ter uma vida dependente de Ti, da Tua presença, para Te louvar, para Te exaltar. Precisamos sair do egoísmo. Vivemos uma vida na esfera espiritual. Amém, queridos? Versículo de número 9. Então sereis atribulados, nos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar os outros. Nós estamos vendo isso? Escândalos, traição e ódio. É o que predomina nos nossos dias. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Em mais, e por se multiplicar a iniquidade, aqui que é terrível, o amor se esfriará de quase todos. É este esfriamento que nós estamos convivendo com ele hoje. Isto é algo real. Há um esfriamento no meio do povo que se diz povo de Deus. Esse esfriamento é a falta de motivação, é a falta de entusiasmo, é a falta de alegria, é a falta de prazer, é a falta de convicção que nós não temos mais acerca da fé. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o erro, os homens esfriaram. Tanto faz eu ir para o culto como não ir. Tanto faz eu participar da ceia como não participar. Tanto faz eu louvar como não louvar. Tanto faz eu orar como não orar. Tanto faz, eu sou frio. Isso é uma realidade de hoje. Amém? Ou amém, queridos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Versículo de número 13 é para vocês, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. A nossa perseverança na caminhada cristã, ela não pode ter tempos ou períodos de esfriamento. A perseverança tem que ser até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Ficamos de pé, no nome de Jesus. Quando a gente começa a mergulhar nesses assuntos, não dá para se falar muito tempo, porque a hora vai embora. Olha como nós estamos, rendidos ao horário. Nós estamos tão dependentes do tempo, do horário, que quando dá uma hora dessa, a gente começa a olhar para o relógio e tudo se acabou para a gente. Amém? Oh, amém. Amém? É verdade ou não? Orar. Pastor, está passando o horário. Oh, alegria, né? Ficar na presença de Deus. Esse é o sistema humano que nós estamos inseridos, que nos prende, porque já a gente tem que dormir.
E já tem que se levantar para os compromissos, sim ou não? E talvez você só retorne aqui domingo que vem, se der. Esse é o sistema. E como sobreviver a esse sistema? Como driblar o sistema? Pastor, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho que trabalhar bem, você tem que trabalhar bem, todos têm que trabalhar. Mas lá no seu trabalho, Cristo pode aflorar a sua. É isso que está faltando. Deus não quer que você more aqui dentro da igreja. Aqui é um lugar de se recarregar as baterias, de colocar o combustível, de passar no posto. Aqui é o posto de gasolina. Amém? Diga assim: é na estrada da vida que você precisa mostrar a Cristo. Irmão, ser crente dentro da igreja, que é a hipocrisia é os crentes dentro da igreja. Você tem que ser crente lá fora. Amém? Vestir uma roupa de crente, e veio para cá, botou gravada, já bota para sentar aqui. Ser crente é na hora da tribulação, da perseguição, é na hora da tentação. Amém? Olha para o irmão que está no seu lado e diz: a tentação vai bater na tua porta. É nessa hora que tu tem que se lembrar que Cristo morreu por ti e tu precisa ser grato a Ele. É nessa hora que eu tenho que dizer: não! Algo muito maior chama a minha atenção, o Cristo que vive. Ser crente 3 vezes por semana reunido aqui é beleza demais. Agora, ser crente na hora que tu tem que dizer não para o suborno, para a proposta indecente, para as tuas vontades, hein? O teu eu, para a proposta de tu ganhar mais de forma indevida, a proposta da mulher bonita, do homem bonito. Amém? Ninguém diz nada, né? É nessa hora que eu tenho que sacrificar a minha carne. Dizer: carne, eu já ressuscitei com Cristo, e a vida que eu vivo agora é para Cristo. Estamos sujeitos à tentação, todos nós. Sujeitos, não obrigados, nem retidos, nem escravos. Somos escravos de Cristo. Amém, queridos? Cristo nos libertou. Ele pagou a nossa dívida, então nós devemos a Ele. A quem? A Ele. Diga para o irmão que está do seu lado: você era escravo do pecado e do mundo e da natureza humana. Diga assim: Cristo pagou a tua dívida. Hoje tu deve a Ele. Porém, Cristo não é um dono radical. Ele é um dono amoroso. Ele espera que você caia na real. De vez em quando Ele permite uma situação para te acordar. Ele permite que tu escute o desejo de Deus. Preste atenção. É que eu e você seja convencido pela palavra. Aqui é o amor de Deus sendo falado. Deus não quer que você venha a Ele através da dor, do choro, do sofrimento. Deus quer que você venha a Ele através da alegria, do perdão, da palavra, do amor dele que foi demonstrado. Infelizmente a maioria vem na perda. Estou mentindo? Mesmo assim, na perda vale a pena. Vale a pena servir a Deus. A salvação é garantida. Porque nós sabemos que todos um dia vamos morrer. Sim ou não? Ou sim, triste? Sim. Vou dizer de novo. Todos nós
sabemos que um dia vamos morrer. Sim? E aí? Será que a vida seria tão medíocre, nascer, crescer e morrer? E a salvação? E aí que está o passo mais importante da vida, que é a eternidade. É nisso que nós devemos nos deter. Essa vida aqui de 80, 70, 90 anos é passageira. Agora a vida depois dessa é eterna. E para mim garantir essa vida eterna que foi por Cristo adquirida por para nós, eu preciso andar nele. Como o apóstolo diz, receber Cristo e andar nele, e ter uma vida de acordo com ele. Amém, queridos? Aqui está a Santa Ceia, o pão e o vinho. O próprio Cristo fez esta Santa Ceia, e eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Hoje uma leitura diferente, em Mateus 26. A gente só lê 1 Coríntios 13, ou é 1 20, 23, né? 23 hoje. Vamos ler Mateus 26. Todos com a Bíblia aberta. Aleluia. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo o quê? Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, ele tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado, olha o detalhe, em favor, como é que é? Derramado como? O que é que está escrito aí? Derramado em favor de muitos, não de todos, de muitos. Para que esse sangue foi derramado? Para remissão, para absolvição, para perdão dos pecados. Olha aí. E digo-vos que desta hora em diante, que é tremendo, olha o que Jesus diz: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. Amém? Vocês estão entendendo o negócio? Jesus fez a última ceia com os discípulos, orou pelo pão, deu a eles. Preste atenção. Isso é o meu corpo que vai ser crucificado por vocês. Deu no cálice, dizendo: é o meu sangue que vai ser derramado por vocês.